Ser ditador em Roma não era a mesma coisa que ser ditador nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos entender o que significa isso. Em Roma havia as magistraturas. A magistratura para cobrança de impostos, a magistratura para o censo, a magistratura que cuidava das edificações públicas, das festas religiosas. E havia a magistratura mais importante de todas, que era o cônsul. Eram sempre dois cônsules. Esses cônsules, eles cuidavam da administração, um deles cuidava da administração de Roma e o outro cuidava do exército romano. Tudo isso com a anuência do Senado. Essas magistraturas todas, incluindo a dos cônsules, ficavam no poder por um ano. Por que somente um ano? Para não haver corrupção, para não haver abuso de poder, certo? Então, porém, havia uma magistratura muito especial, que era a magistratura do ditador. O ditador, ele era escolhido pelo Senado, totalmente diferente de ditadores de hoje em dia, né? Hoje em dia os ditadores tomam o poder à força, normalmente através de uma revolta, de uma rebelião, de um golpe de estado, enfim, né? Ele não é escolhido por ninguém. Em Roma não. Em Roma, esse cargo de ditador era escolhido pelo Senado romano. E o cargo era por apenas 6 meses. Então, esse ditador, ele assumia em casos de extrema crise, de extremo problema, uma época muito conturbada, na qual ficava muito difícil com que dois cônsules resolvessem. Numa época que ficava muito difícil que o Senado resolvesse a confusão toda. Então, esse ditador assumia, ficava somente 6 meses no cargo, para resolver todas as encrencas que estavam acontecendo, certo? Isso que era o cargo de ditador para os romanos. Em casos extremos, esse ditador poderia ser reeleito? Sim, poderia. Em casos extremos, se ele não resolvesse o problema em 6 meses, o Senado poderia escolher outro? Sim, poderia. Por que o nome ditador? Porque ele tinha poderes plenos. Um ditador, em casos de crise em Roma, ele ficava acima até do Senado, ficava acima de todas as leis, por isso que o nome é ditador. Ele está ditando as regras do momento, ele está acima de tudo e de todos, justamente para resolver a encrenca, certo? Muito diferente dos ditadores atuais, concordam? Os ditadores atuais não ficam só 6 meses e muitas vezes eles não resolvem problema nenhum, eles criam mais. Mas enfim, né? Isso é só um parênteses para vocês entenderem isso.